Sejam bem-vindos mais uma vez, né? E vamos para tensões no solo, parte 2, para finalizar esse tema. A gente discutiu um pouco no fim da última aula a questão, né, das maiores deformações estarem associadas às porções mais superficiais, né? Então, o acréscimo de tensão devido a um carregamento externo nas porções superficiais é muito maior, né? E ele vai muito maior nas porções mais próximas da superfície, consequentemente reduz, né, esse acréscimo de tensões com a profundidade. E a ideia aqui é a gente tentar, né, calcular e mensurar qual é esse acréscimo de tensão normal, esse acréscimo de tensão que está relacionado a um determinado carregamento. Então, como problema geral, a gente tem uma situação como essa, né? Um nível de terreno aqui horizontal, um determinado ponto, né? Um determinado volume de solo a uma profundidade Z, e aqui Q é o carregamento, né? Então, não necessariamente é importante a gente ter em mente o seguinte, que o volume de solo analisado, ele não vai ser submetido somente com algum tipo de acréscimo de tensão a esse carregamento externamente aplicado, não somente quando ele estiver embaixo dessa tensão, né? Embaixo do ponto do acréscimo da tensão, do carregamento. Mas lateralmente ele também ele também sofrerá algum acréscimo de tensão. Acréscimo de tensão normal. É importante lembrar disso. Então, numa situação como essa, né, esse corpo, esse volume genérico, né, esse ponto genérico que a gente está analisando, além de estar a uma profundidade Z, ele também está a uma distância x deste ponto de carga. E a ideia, a partir de agora, é a gente tentar entender qual é o acréscimo de tensão, né, de tensão normal vertical e também de tensão normal horizontal. Então, nesse exemplo aqui, a gente trata sigma V0, né, como tensão normal vertical devido ao próprio peso, e sigma H0, né, como tensão total horizontal, normal horizontal devido ao próprio peso. E a relação, né, entre essas duas tensões justamente é o coeficiente de empuxo lateral. E aqui, né, e aqui a variação ou o acréscimo de tensão vertical devido ao carregamento externo, e aqui o acréscimo de tensão normal horizontal devido ao carregamento externo. Então, né, esse é o nosso problema. Como chegar, né, a essa, sobretudo, né, ao acréscimo de tensão vertical normal, tensão total normal vertical. Só voltando àquela ideia, né? Um volume de solo aqui é uma profundidade Z e um carregamento externo. Como esse carregamento vai influenciar nas porções de solo, né? Sobre as quais esse carregamento foi instalado, né? E a gente sabe que os acréscimos de tensão eles não vão se limitar à projeção, né, da área carregada. Também vai haver um aumento de tensão nas laterais dessa área. E como a somatória desses acréscimos de tensão vertical nos planos horizontais, ele sempre vai ser constante, né? Imediatamente abaixo da área carregada, eles vão diminuindo com a profundidade, né? De acordo com a profundidade de aumento, ele diminui, justamente porque a gente está aumentando a área atingida com a profundidade, né? Então, se eu tenho um mesmo acréscimo de tensão em planos horizontais, e esses planos aumentam de área com a profundidade, obviamente o que a gente tem, né, também é uma redução, do acréscimo de tensão, né? Em vermelho aqui a gente tem a distribuição exata, né? Nesse plano A horizontal,
aqui nesse ponto máximo, né, a gente tem uma máxima de acréscimo de tensão imediatamente abaixo da carga executada, mas lateralmente a gente tem, né, também um acréscimo de tensão. E quando a gente aumenta a profundidade, já no plano B, a gente tem um pico aqui de aumento de tensão maior na região imediatamente abaixo do carregamento, mas em compensação, esse acréscimo de tensão sobre esse plano B é bem menor do que o acréscimo de tensão nesse plano A. E em amarelo que se tem a essa distribuição aproximada, né, que vai ser sempre igual, né, em cada plano, porém é dividida pela área que aumenta com a profundidade. Aqui o que se tem, né, é a representação desse acréscimo de tensões verticais através do bulbo de tensões. O que o bulbo de tensões, né, representa? Ele representa essas linhas, né, de isovalores, são isóbaras, né, e justamente elas são delimitadas através da união dos pontos no interior do solo, né, do subsolo aí, em que os acréscimos de tensão são de mesmo valor, né? O mesmo percentual da tensão aplicada na superfície. Então, com isso, a gente tem essas linhas. Então, estou achando que estou com um apontador. Né? Essa isóbara aqui corresponde a um acréscimo de tensão equivalente a 80% do carregamento colocado. Em profundidade, a gente consegue perceber, né, que aqui, nesse exemplo, a gente tem um aumento de tensão vertical equivalente a 20% do carregamento. Né? Como eu disse, aqui basicamente essas linhas foram formadas com a união dos pontos de mesmo acréscimo de tensão. Né? Se a gente pensar nessa profundidade aqui, né? Pensando aqui bem nesse ponto central, a gente tem um acréscimo de tensão correspondente a 80%, mas no plano, se a gente vem lá, se a gente, né, se prolonga lateralmente, aqui a gente atinge 60%, 40% e por fim 2%. Né? Embora eu tenha um maior acréscimo de tensão imediatamente abaixo do carregamento, lateralmente eu tenho alguma influência. E aqui é só o mesmo exemplo, porém correspondendo essa redução de 10 em 10, né, de 90% até 10%, e aqui uma relação e aqui a 5%. Mas é só, né, essa representação é só para a gente tentar imaginar como que, né, essas tensões, esse acréscimo de tensão vertical se distribui em subsolo. Basicamente, se a gente pensar, né, nesse acréscimo de tensão vertical devida a carregamento externo, a gente tem que sempre pensar que os carregamentos aplicados na superfície do solo vão provocar, né, ou vão induzir tensões que vão se propagar no interior dessa massa do solo, como a gente viu nos slides anteriores. Né? E essa distribuição das tensões que são provocadas ou ainda induzidas na massa do solo vai ser calculada com base na teoria da elasticidade. Então, consequentemente, né, vai ser utilizada, né, vai ser aplicada a teoria da elasticidade para a solução de problemas relacionados à propagação dessas tensões no solo. Né? E justamente por conta da praticidade e simplicidade da teoria de elasticidade. Então, dessa forma, né, vem aquela questão: como calcular, né, a tensão vertical devido ao carregamento externo ou ainda, né, o acréscimo de tensão vertical? Existem diversas fórmulas, existem diversas propostas, né? E essas diversas fórmulas, diversas propostas, elas são diferentes, elas, né, são propostas de diferentes autores e vão permitir o cálculo dos acréscimos de tensão vertical no solo, conforme também o tipo de carregamento, né? É uma carga pontual, é uma carga uniformemente distribuída, é uma carga circular, é uma sapata, como vai se dar, né? Lembrando que todas essas
essas fórmulas vão variar, né, de acordo com a carga. Então, e se baseiam, na realidade, na teoria da elasticidade. Então, vai variar de acordo com a carga. Então, existem fórmulas, equações matemáticas para o cálculo da tensão vertical, né, devido ao carregamento, por uma carga concentrada, por cargas uniformemente distribuídas em uma faixa, né, por carga distribuída sobre uma placa retangular, sobre uma placa circular, sobre um carregamento triangular. Então, de acordo com o tipo de carregamento, utilizaremos, né, propostas diferentes, né, fórmulas matemáticas propostas por diferentes. E essa estimativa das tensões atuantes, né, em um determinado ponto do solo, uma determinada profundidade, devido aos carregamentos externos, elas vão se basear em soluções realmente dadas pela teoria da elasticidade, justamente porque é uma metodologia de simples aplicação, o que e permitem, né, uma avaliação satisfatória da magnitude dessas tensões induzidas pelos carregamentos superficiais, né? A gente vai admitir o solo como um meio homogêneo, isotrópico, né, com parâmetros elásticos constantes, deformações proporcionais às tensões aplicadas, né, consequentemente, o que a gente vai ter? Uma relação tensão-deformação linear, né, porém consistente apenas no regime de pequenas deformações. Tá? A gente vai considerar esse semi-espaço o semi-espaço de dimensões infinitas, né? A massa como por exemplo, como explicar isso melhor? O semi-espaço de dimensões infinitas, né? Uma massa de solo homogêneo que se estende até grandes profundidades. Ficou claro? E, obviamente, também essas soluções são bastante utilizadas porque permite análises mais realistas, né? Métodos numéricos. Então, consequentemente, possibilita a adoção de diferentes métodos de tensão e deformação para os solos. Bom, né, a solução de Busnelski para o acréscimo de tensão devido ao carregamento de uma carga concentrada, né, é dado por essas equações. E quais são os parâmetros? Né? Qual é o problema que é apresentado? Nt é o nível do terreno, P corresponde ao carregamento, né, ao ponto de carregamento. Aqui a gente tem o ponto do solo em que a gente quer analisar o aumento de tensão devido a essa carga externa, né? Esse ponto ele está esse ponto do solo está a uma profundidade z, né? E a uma distância r, né? Essa distância r vai ser definida pela distância entre o ponto de carregamento e a projeção do ponto na superfície do terreno. Já θ corresponde ao ângulo entre a linha, né, a linha definida entre ponto que se quer analisar e o ponto de carregamento e a horizontal, ok? Quando a gente tem esses três parâmetros, a gente pode utilizar essa primeira fórmula, né, em que os parâmetros são carga concentrada, a profundidade e o ângulo θ. Quando se não tem o ângulo θ, parte para essa equação alternativa, né, em que leva-se em consideração o carregamento, a profundidade e também a distância radial, que justamente é a distância entre o ponto de carregamento e a projeção do volume de solo, né, sobre a superfície. Então, com base, né, em uma das duas equações, a depender dos parâmetros que se tem, é possível, né, de uma forma simples, determinar o acréscimo de tensão vertical devido ao carregamento externo, né? Então, é óbvio que se a gente estiver pensando no acréscimo na tensão total, a gente tem que somar esse valor obtido ao valor, à tensão vertical devido ao próprio peso.
Uma outra situação é quando se tem uma carga linear. E o que seria uma carga linear? Qual é a diferença entre a carga concentrada? A carga concentrada é um ponto, né? E a carga linear é uma carga distribuída em uma linha. Por exemplo, a construção de um muro, né, é a instalação de uma carga linear sobre um determinado terreno. E aqui a gente está trabalhando, a gente vai trabalhar com esse carregamento por metro, né? Por metro, pensando no caso de um muro, o muro, a direção, né, o sentido de construção desse muro está entrando na tela, né? Entrando, saindo, enfim. Então, a gente vai utilizar Q por M, que justamente é o carregamento por metro, justamente porque a gente está fazendo uma análise bidimensional, né? E da mesma maneira, aqui a gente tem o ponto imediatamente abaixo, né? Imediatamente abaixo do carregamento, e um ponto que aqui o ponto que a gente quer analisar, né? Nesse ponto X. Mas é óbvio que a gente tem que pensar, sempre a gente vai lembrar o quê? Que tem-se uma tensão normal vertical e uma tensão normal horizontal, né? E esse ponto X aqui, ele está a uma distância X, né? Do ponto imediatamente abaixo do carregamento linear e a uma profundidade Z, né? Desta maneira, também com uma forma simples, essas fórmulas todas acabam sendo soluções de modificações da solução de Brunelleschi, né? Em que a gente consegue achar o acréscimo, a tensão normal, né? Em Z, aqui o acréscimo de tensão normal em Z, na vertical, através dessa equação, né? Em que a gente vai utilizar carregamento, Q, né? Que é a carga por metro que está sendo instalada, profundidade e X. E qual que é a distância de X? Justamente essa distância, né, horizontal aqui, entre o seu ponto analisado e o ponto que fica imediatamente abaixo do carregamento. Também tem-se a possibilidade do cálculo da tensão normal em X, ou seja, tensão horizontal, que vai ser dada por esta equação aqui. E, obviamente, também por essa solução, a gente consegue determinar a tensão cisalhante ou XZ, né? Que vai atuar sobre esse ponto, que vai ser dada por essa equação. Bom, eu não vou ficar explicando geometricamente, não. É mesmo para a gente ter uma ideia como se calcula essas tensões, tá? Percebam que todas as soluções são basicamente soluções geométricas, né? Que a gente consegue representar num desenho e assim, são bem intuitivas, né? Agora a gente vai discutir um pouco, né? Eu vou mostrar um pouco as soluções para o acréscimo de tensão normal vertical, normal horizontal e também o acréscimo de tensão cisalhante, né? X é Z em X aí. E agora, né, para esse exemplo, tem-se uma carga uniformemente distribuída, porém de base quadrada. Então, consequentemente, a gente está falando de né, exemplo, uma sapata para instalação de fundação, enfim, né? E basicamente o primeiro elemento aqui da nossa equação sempre é Q por π, né? Justamente Q vai ser o quê? Né? A tensão, Q corresponde ao quê? A tensão aplicada. Eu já não estou falando mais de força, né? Agora eu estou falando de tensão mesmo, esse Q. E justamente como que a gente vai determinar o Q? Sabe-se o peso sabe-se a carga que está sendo aplicada, né? Ou seja, o peso da estrutura. E esse peso da estrutura, ou seja, a força aplicada, vai ser dividido pela área da estrutura, né? Ou seja, se essa estrutura quadrada tem aresta B, então basicamente vai ser
carregamento por B ao quadrado, né? Então, o primeiro elemento aqui da nossa forma sempre é isso, né? É a tensão Q sobre π. E agora os outros parâmetros, né? Agora os outros parâmetros, eles correspondem a dois ângulos, o ângulo alfa e o ângulo beta, né? E o que correspondem, né? Esses ângulos alfa e beta. Bom, então voltemos ao nosso diagrama. Como eu disse, quase boa parte das nossas soluções são soluções geométricas. Nesse extremo, né, essa linha vertical corresponde ao quê? A linha, né, a projeção do nosso do nosso volume de solo que está sendo analisado com na superfície do terreno, né? Então aqui temos uma linha vertical representando isso. E aqui nós temos agora duas linhas contínuas. E cada uma dessas linhas correspondem ao quê? Ao ponto mais distante, né, do carregamento. A linha ela é formada por isso. Por esse ponto mais distante do carregamento até o ponto de análise do solo. E essa outra reta do ponto mais próximo do carregamento até o ponto de análise. Então, com isso, nós temos três retas, duas contínuas e uma pontilhada. Nosso ângulo alfa vai ser justamente, corresponde justamente ao ângulo entre as duas linhas contínuas aqui, né, que corresponde, e essas duas linhas contínuas, mais uma vez, são definidas pelo ponto do solo que a gente está analisando e as extremidades do carregamento. Já, né, o ângulo beta corresponde ao ângulo formado entre a vertical, né, ou seja, a projeção do ponto, né, de análise do solo no terreno e aquela linha que é definida, né, pelo extremo do carregamento dessa sapata, por exemplo, mais próximo do nosso ponto e o nosso ponto. Então, com o parâmetro tensão aplicada e a definição de ângulos alfa e beta, conseguimos determinar esse acréscimo de tensão normal vertical, tensão normal horizontal e também acréscimo de tensão cisalítica. Agora, quando se trata, né, de uma carga uniformemente distribuída, porém de seção circular, que pode ser também, né, uma fundação, voltamos à questão, né, a questão geométrica, né? Aqui a gente tem o raio, né, Rzinho é o raio Rzinho vai ser o raio do nosso carregamento, Z, a profundidade do ponto que está sendo analisado, né? Então, esse acréscimo de tensão em Z vai corresponder, né, pode ser calculado por essa equação, que P é o nosso carregamento, né? P é a nossa tensão. Da mesma maneira que Q foi calculado, né, pelo peso vezes peso sobre área. É a nossa tensão com esses dois elementos, R e Z, né? R corresponde ao raio da seção circular e Z é a profundidade do ponto analisado, né? Percebam que esse acréscimo nós estamos analisando de um ponto imediatamente abaixo do carregamento uniformemente distribuído de seção circular, ok? Então, a gente fica por aqui, porque eu acho que eu falei demais, está todo mundo morto, né? Então, até mais.